Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos à live de ortopedia regenerativa. Você, ortopedista, você conhece essa expressão, ortopedia regenerativa? Pois bem, essa live é para te convidar para o terceiro Congresso Internacional Regenera Brasil, aonde ortopedia regenerativa será um dos tops do Congresso e você não pode estar de fora. A ortopedia regenerativa hoje é palavra de ordem em vários países europeus, por exemplo, a Itália. Você hoje não pode abordar uma articulação sem pensar em regenerá-la. Então, materiais biológicos são sempre incluídos nessa abordagem, nesse procedimento. E aqui no Brasil, você conhece de sobejo isso. Nós temos aí um brilhante trabalho da Sociedade de Ortopedia Regenerativa, que se auto-intitula OrtoRegen, aliás, fantástica, e que usa materiais biológicos para regenerações articulares. Você conhece o BMAC, por exemplo, né? Bone Marrow, ou seja, medula óssea, Aspirated Cells. Então, é um material celular aspirado de medula óssea, normalmente aspirado da crista ilíaca posterior. Você tem o PRP, que os ortopedistas gostam muito. Já há uns outros especialistas de outras áreas que preferem o PRF, ou seja, o PRP é o plasma rico em plaquetas e o PRF é o plasma rico em fibrinas. Você conhece a diferença entre um material biológico e outro? Bom, além da parte de prepará-los pela centrifugação, o ângulo da centrífuga, o tempo de centrifugação e a velocidade de centrifugação, você tem uma diferença na celularidade que esse material aporta. Você conhece isso? Você conhece, por exemplo, um outro material biológico amplamente utilizado em ortopedia, que é a gordura? Sim, não a gordura íntegra propriamente dita, mas a gordura reduzida a nanofat. Por quê? Porque dentro dela nós temos a fração estromal total, também chamada de fração vascular total. Sim, essa fração vascular total traz uma celularidade fantástica, com 42% de células mesenquimais, 36% de fibroblastos e 16% de células-tronco, com a idade do paciente, mas traz. E isso é fantástico. Vocês vão escutar vários palestrantes falando sobre seus procedimentos, aonde os materiais biológicos são amplamente empregados. Hoje é palavra de ordem. Então a ortopedia foi uma das ciências que mais cedo entrou nisso. Entrou lá atrás com o professor Giesta, ainda no Rio de Janeiro, no final da década de 80, quando aqui o amigo que vos fala era um estudante de medicina, ainda cabeludo, acreditem. E a introdução do material biológico em processos, por exemplo, de artrose de articulações, mudou por completo o prognóstico da mesma. Como é que hoje você trata uma entorse, um processo inflamatório, uma artrite reumatoide? Protocolos biológicos são a palavra de ordem. E é por isso que você tem que se inscrever agora no terceiro Regenera Brasil. E é por isso que você não pode perder a aula magna dada por mim no dia 14 de setembro, às 19 horas, onde você vai conhecer mais profundamente materiais biológicos. E vai chegar no material biológico top, que eu vou te apresentar em primeira mão, que são as células tronco mesenquimais halogênicas, retiradas de cordão umbilical da geleia de Wharton, que por serem halogênicas são de uso universal, que por serem halogênicas é um material biológico que não oferece rejeição alguma. Você conhece células tronco mesenquimais halogênicas de cordão umbilical, de geleia de Wharton? Você tem que estar conosco no terceiro Regenera Brasil. Você vai ver ortopedistas da monta do professor da UF, Universidade Federal Fluminense, Carlos Henrique Bittencourt, o querido Carrique,
com mais de 20 anos de documentação de regeneração de cartilagem. Vocês conhecem esse trabalho? Pois é, e quantos dos nossos colegas ainda não acreditam em regeneração de cartilagem? Talvez 90% deles. Então é hora de você entrar para essa nova era da medicina. A nova era da medicina é a era que deixa de ser 100% farmacológica e que visa ou a medicar ou a operar e colocar prótese, para, antes de mais nada, pensar em regenerar aquela articulação, pensar em regenerar aquele osso. Por exemplo, por que será que uma criança demora tão pouco tempo para consolidar uma fratura e um idoso demora tanto tempo e às vezes não consolida? A razão é óbvia, e você conhece de sobejo. É porque a criança é plena, é lotada de células-tronco. Sim, numa relação de, para cada 10 mil células, uma ser células-tronco. E o idoso, por exemplo, se estiver na casa dos 60 anos, como eu estou, para cada 40 milhões de células, uma é célula-tronco. Por isso a consolidação da fratura demora tanto. Por isso a regeneração de um trauma articular demora tanto. Mas por isso que você tem que estar nessa aula magna do dia 14 de setembro para você aprender os materiais biológicos e a diferença entre eles. E é por isso que você tem que ser uma dos ortopedistas presentes no terceiro Regenera Brasil, para aprender com experts, como por exemplo o argentino Damián Ariel Ciano, como agir em traumas de atletas, em traumas esportivos, como regenerar articulações pós-trauma em atletas, como por exemplo você vai ouvir o traumatologista ortopedista chileno, professor Parada, dizendo sobre a sua experiência na regeneração de fraturas que não se consolidam em idosos. Você já lidou, por exemplo, com uma fratura de cabeça de fêmur em pessoas acima de 60 anos que não tinham condições cirúrgicas? Pois bem, amigos, é isso que vocês vão aprender. Como que, com o uso de células-tronco e outros materiais biológicos adequadamente aplicados, você pode regenerar, dando qualidade de vida, regenerar em 100% esse osso, regenerar em 100% essa articulação, devolvendo qualidade de vida, devolvendo função articular máxima ao seu paciente. É para isso que eu estou aqui hoje nessa live, para convidar você, ortopedista, traumatologista, que sempre aprendeu as técnicas normais, né? Convencionais, ensinadas a nós nos ambulatórios das nossas universidades, nas nossas faculdades de medicina, para convidar você a aprender o que há de mais novo. Essa verdadeira revolução, considerada pelo Fórum Econômico Mundial a maior revolução da medicina nos últimos 200 anos. Sim, a introdução de protocolos biológicos nos procedimentos médicos. Isso muda por completo o prognóstico do tratamento. Isso muda por completo a qualidade de vida do seu paciente. Isso prepara o seu paciente para esse homem de 140 anos que nós sabemos que já nasceu e que está entre nós. Porque a tecnologia médica hoje é muito grande, mas não adianta você repor hormônios, repor vitaminas, repor minerais, repor aminoácidos, malhar todo dia. Às vezes você tem que levar os obreiros ao terreno de obra. E quem são os obreiros? Quem faz a obra do corpo humano? São as células-tronco, meus amigos. Nós não podemos esquecer que um dia, dentro do útero da nossa Santa Mãezinha, nós éramos apenas uma célula, chamada célula-ovo, uma célula totipotente. Essa célula, no 18º dia de vida, de gestação, se reproduzindo dentro do útero da nossa mãezinha,
era um conjunto de 3 folhetos embrionários, o endoderma, o mesoderma e o ectoderma, que continham em si 240 tipos de células-tronco multipotentes. E nós só estamos vivos aqui, eu falando para vocês e vocês me escutando, porque essas células continuam nos regenerando. Por isso que os senhores cortam cabelo de tempos em tempos, por isso que os senhores cortam unha semanalmente, por isso que nós continuamos vivendo e os nossos tecidos se regenerando sem que nós nos apercebamos disso. E o dia que acaba o estoque de células-tronco em nós, senhores, chega aquele estranho laudo de morte. Falência múltipla dos órgãos. O que isso significa? O tecido não tem mais como se regenerar. Assim como ocorre no seu paciente de 80 e poucos anos que não consolida uma fratura. O que é isso? A incapacidade de consolidar uma fratura. Eu não tenho mais células-tronco para regenerar esse osso. E o que os senhores fazem? Como é que você vai operar e colocar pino num osso osteoporótico? Como é que você vai fixar placas num osso com osteopenia? Num osso que não aguenta mais material? Ao invés disso, senhores, os senhores têm a obrigação e os senhores têm a possibilidade de regenerar esse tecido, levando até ele um exército de células-tronco de 0 dias. São as células-tronco mesenquimais halogênicas que eu disse para os senhores, de cordão umbilical. Se esse paciente for um pouquinho mais jovem, tiver um pouquinho mais de idade, 60, 70 anos, você ainda pode contar com os materiais biológicos autólogos retirados dele, por exemplo, como o da gordura, fração estromal total, como por exemplo o PRP, que todos vocês devem trabalhar, como por exemplo o BMAC, aspirado das medulas ósseas. Mas vocês têm que entender a diferença entre um e outro. Por que com um eu tenho um resultado melhor do que com o outro? Por que num protocolo biológico eu devo sempre começar com o primeiro material biológico, que é o PRP? Por que dependendo da idade, um certo material biológico para um determinado tecido já não me adianta mais? São essas respostas que os senhores vão encontrar no 3º Regenera Brasil, o congresso mais disruptivo do ano. Ele é disruptivo justamente por isso, porque ele leva aos senhores uma informação que os senhores não têm. Ele se nega a ser mais do mesmo. Lá os senhores não aprenderão o novo anti-inflamatório do mercado ou a bomba de corticoide que se faz em caso de inflamação. Não. Lá os senhores vão aprender o potencial anti-inflamatório, o potencial angiogênico, o potencial regenerativo, o potencial antiapoptótico das células-tronco. Vocês vão aprender o potencial imunogênico das células-tronco, porque essa característica imunossupressora dela faz com que ela seja hoje o material biológico de escolha na hora de você tratar uma artrite reumatoide. Os senhores já trataram artrite reumatoide com células-tronco mesenquimais halogênicas de 0 dias? Pois bem, todas as dúvidas que os senhores tiverem sobre tudo que os senhores façam, é fácil. Acesse o PubMed Central. PubMed Central é a grande bíblia de nós todos médicos. Coloque lá aquilo que o senhor quer tratar, por exemplo, uma artrose, uma condromalácia, e ao lado coloca a palavra stem cells. O senhor vai ver a quantidade de trabalhos já publicados nas diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. E os senhores têm que se alertar disso. Os senhores têm que adentrar essa nova era da medicina que vos chama, através de mim, para que vocês se deem conta e comecem a aprender de uma vez por todas a trabalhar com esse material. Estou vendo aqui uma colega, acho que é uma enfermeira, falando sobre PRP ozonizado. Fantástico, lógico. Se o oxigênio é fundamental que nós respiramos, O2, o que nós teremos contra O3? Nada.
O importante é como fazermos, qual é a técnica, como vamos levá-lo até o local de ação. O mesmo se passa com os materiais biológicos. Porque o problema não está em saber se a célula regenera ou não. Se nós somos um corpo constituído de célula, só células podem nos regenerar. Isso está determinado. Agora, como chegar? Qual é a melhor técnica? Qual é o melhor protocolo? Quantas vezes fazer? Como fazer? Isso vocês vão ouvir dos especialistas no terceiro Regenera Brasil. Agora, antes de mais nada, é necessário que vocês conheçam as células-tronco. Essa aula magna do dia 14 de setembro, às 19 horas, eu vou falar sobre células-tronco e materiais biológicos, tentando ensinar para os senhores tudo o que eu sei sobre esses materiais surpreendentes que vêm mudando a história da medicina. Mas não percam a primeira aula do Congresso, dia 28 de novembro, às 9 da manhã, dada por um doutor em imunologia, doutor em biologia, que só trabalha com células-tronco, para que os senhores revejam toda essa fantástica entidade biológica que é capaz de regenerar a nós todos. Sim, porque todos nós médicos estudamos células-tronco nos 3 primeiros capítulos das 4 matérias básicas apresentadas a nós nas faculdades de medicina: embriologia, histologia, citologia e anatomia. Os 3 primeiros capítulos falavam de células-tronco, só que éramos muito jovens, estávamos preocupados em ir na festinha de calouros, em sair com a mais bonitinha, em fazer um monte de gracinhas, além de tirar nota boa na prova. Mas a prova era o último detalhe. Por isso não aprendemos muito sobre células-tronco. Então chegou a hora de vocês reverem esse conceito. O terceiro Regenera Brasil, assim como todo e qualquer Regenera Brasil, ele é montado numa ordem didática, numa ordem lógica, para que os senhores tenham a oportunidade de aprender e de entender de uma vez por todas toda a grandeza, toda a possibilidade regenerativa dos materiais biológicos. No dia 14 de setembro, às 19 horas, na aula magna, eu vou dizer aqui também tudo que eu sei para os senhores, mas com certeza, com um especialista que só faz aquele assunto, a aula é ainda mais motivadora, mais cativante, e eu tenho certeza que os senhores sairão de lá encantados. E os senhores ortopedistas terão possibilidade de ter contato com 5 grandes mestres da ortopedia internacional que vão mostrar diversos casos para os senhores. E os senhores terão oportunidade real de debate. Sim, porque o Regenera, senhores, não é composto de palestras relâmpagos. As palestras são com tempo generoso de 40, 50 minutos, onde você tem tempo de sobra, não só durante a palestra, como também nos coffee breaks, para debater com os especialistas. Você que não está muito seguro do seu espanhol ou do seu inglês, não se preocupe. O Regenera Brasil tem tradução simultânea. E você vai se encantar com a grandeza de casos que você vai ver. Porque você não só vai ouvir falar, como você vai assistir filmes de cirurgias feitas, como, por exemplo, demonstrado ano passado, uma cirurgia encantadora feita numa senhora na Itália, pelo professor Carlos Henrique Bittencourt, da UF, e essa senhora, no dia seguinte, estava, então, fazendo uma bela pasta para ele em plena Roma. Vocês verão, por exemplo, depoimentos de atletas da seleção olímpica tratadas pelo grande mestre argentino Damián Ariel Ciano, um cara fantástico, um intervencionista nota máxima. E vocês verão também como fazê-lo, e é fácil de executar, porque mesmo dentro das UBSs, mesmo dentro das UPAs, com uma simples centrífuga, você já pode melhorar demais a vida dos seus pacientes. Basta ter boa vontade, basta ter vontade de levar
o que há de mais moderno, o que há de mais revolucionário para o tratamento daqueles que lhe confiam a qualidade de vida. Então, senhores, é palavra do dia. Protocolos biológicos. Hoje, em ortopedia clínica, na grande maioria dos procedimentos e das abordagens, o protocolo biológico é fundamental. E os senhores têm que aprender a combinar um PRP, um PRF com um BIMEC, um PRP, um PRF com uma fração estromal, um PRP, um PRF com células tronco mesenquimais halogênicas, ou 3 em 1, dependendo da gravidade. Os senhores têm que aprender a dar esperança ao paciente. Nós saímos da medicina que cultuava a doença porque vivia dela, para a medicina que acena com a possibilidade regenerativa. E por isso nós chamamos a medicina regenerativa de medicina de saúde. É disso que se trata o Regenera Brasil. É por isso que é a grande revolução da medicina. A medicina regenerativa, senhores, é isso que abraça de forma definitiva o mercado de wellness. Os senhores sabiam? Até a década passada, nós cultuávamos o mercado de fitness. O mercado de fitness, senhores, é 21 vezes menor do que o mercado de wellness. Porque o bem-estar, a qualidade de vida é palavra imperativa. Porque se realmente existe a possibilidade hoje de chegarmos aos 140 anos funcionais, nadando, namorando, viajando, pescando, lendo, sorrindo, interagindo, indo a congressos, falando e dando aula, temos que fazê-lo com qualidade total de vida. Não adianta ficar vivo até os 140 anos emperrado em cima de uma cadeira, emperrado num balanço. Como que nós vamos chegar? Se as nossas reservas de células tronco tendem a acabar. Tendem a acabar, mas não estão necessariamente fadadas a acabar. Porque eu tenho certeza que depois que os senhores forem ao Regenera Brasil, vossos pacientes sairão de vossas clínicas programados para fazer reposições cíclicas desse material biológico. Sim, porque se um homem na minha idade, aos 60 anos, começa a repor células tronco de tempos em tempos, os senhores sabem qual foi a conclusão do último Congresso Europeu de Medicina Regenerativa? Aquele que adota os protocolos anti-aging, os protocolos regenerativos, com aplicações periódicas de células tronco, aumenta em 40% o seu lifespan, ou seja, o seu tempo de vida, e em 65% o seu health span, a sua qualidade de vida. Então, aquela pergunta que eu fiz para os senhores lá atrás, por que que uma criancinha consolida o seu osso em poucos dias e por que que um adulto, o idoso de 70 e poucos, 80, muitas vezes tem dificuldade para consolidá-lo, cai por terra. Por quê? Porque esse adulto saiu de vosso consultório, se tornou vosso paciente e devido ao fato dos senhores terem orientado corretamente, fazendo a reposição temporária e cíclica de tempos em tempos das células tronco, esse paciente consegue consolidar a fratura, consegue regenerar as articulações, consegue continuar com o seu curso de vida muito bem, funcionalmente ótimo. É para isso que eu aguardo vocês no terceiro Regenera Brasil. O terceiro Regenera Brasil tem uma proposição, um objetivo bastante ousado: mudar a sua cabeça, mudar a forma com que você enxerga a medicina, abrir seus horizontes, fazer você enxergar que qualidade de vida, mais do que possível, é fundamental para o seu paciente. E é isso que ele espera dos senhores, que você
os trate com material biológico, que você não fale para ele de doença, mas que você fale para ele de saúde, que o teu prognóstico em cima do caso dele seja um prognóstico positivo e não um prognóstico que você só preveja próteses, perdas musculares, dores e etc e tal. Os pacientes não aguentam mais ser entupidos de medicamentos. Eles querem soluções regenerativas, eles querem voltar à vida e à vida plena. É para isso que eu estou aqui. Convido os senhores e vos aguardo lá. Terceiro Regenera Brasil, dias 28, 29 e 30 de novembro, aqui em São Paulo, no Hotel Renaissance. As vagas são limitadíssimas. Por favor, não deixe de se registrar, porque cada semana vão acabando as vagas. Eu gostaria de recebê-lo a todos, mas efetivamente o espaço físico é limitado. E não percam a aula magna do dia 14 de setembro. Você tem que entender de uma vez por todas o que são células-tronco. Porque eu tenho certeza que você conhece BMAC, que você conhece PRF, que você conhece fração estromal total. Mas se também não conhece, não se preocupe. Você, no dia 14 de setembro, vai conhecer e durante o Regenera Brasil, você só vai ouvir falar nesses materiais. Muito obrigado pela audiência de vocês. Vos aguardo para regenerar a vossa medicina. Vossos pacientes querem vida na veia. Vossos pacientes querem células-tronco. Vossos pacientes querem regenerar ao máximo, porque qualidade de vida é a palavra da hora. Muito obrigado pela audiência dos senhores. Vos aguardo no 14 de setembro às 19 horas. Abraço.